Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio. E nesse vídeo, a proposta é trazer um pouco mais sobre como é que foi o jogo contra o Vasco da Gama 1-0 e o Grêmio de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro. Sabe por quê? Eu sei que já é segunda-feira, já passou 24 horas da partida, mas eu me peguei pensando, poxa, eu falei tanto do Suárez, e é óbvio, eu até brinquei, não foi um jogo do Grêmio, foi um jogo do Suárez, né? Porque todo mundo tava lá, 50 mil torcedores e tudo mais. E se não fosse o Suárez, olha, seria um jogo do Vasco brigando para não cair, o Grêmio, quem sabe, brigando por meio de tabela ali, no máximo um G6. Vamos combinar que era mais ou menos este o cenário, mas o Grêmio tem mérito de ter o Suárez. Porém, a gente não avaliou todo. E a minha proposta aqui é falar com você especificamente sobre como foi 1-0, quais as mudanças e tudo o que aconteceu nessa partida. Então, essa é a proposta aqui. Antes, preciso te dar a dica da galera do Aposta Ganha. Quer ganhar teu bônus? E sim, eu tenho um bônus para te dar. Tu não entra com nada, apenas faz um cadastro simples e pelo cadastro tu tem a tua primeira brincada lá por minha conta. Quer conversar mais sobre isso? Aqui embaixo no primeiro comentário não, na descrição do vídeo, vai ter o nosso canal do Telegram e o nosso grupo do WhatsApp. Qualquer um desses que tu entrar, tu vai ser automaticamente ganhar o redirecionamento para a galera do Aposta. Quer? Aqui embaixo, WhatsApp ou Telegram é a dica. Gente, vamos lá. O Suárez resolveu a parada, né? O jogo do Grêmio, o primeiro tempo foi ruim, na segunda etapa também o jogo não melhora tanto, mas aí recebe o Suárez uma bola, entrada da grande área, com 1 minuto do segundo tempo, ele chapa ela, mete e faz 1-0. E o Grêmio só vence porque tem um cara completamente diferente. Mas o jogo tem outros destaques, positivos e negativos. Eu vou começar pelos mais positivos. Por exemplo, o Natan. O Natan, ele ganha titularidade, ele de um lado, Ferreira de outro. O Renato joga quase num 4-3-3, mas automaticamente que o Natan joga como titular, ele não joga tão bem. Sabe, faz uma outra jogada interessante na primeira etapa, no segundo tempo também faz a jogada do gol, mas ele morre um pouquinho. Ele não conseguiu manter aquela pegada de grandes lances, de grandes jogadas de antes. Mas assim, eu vou colocar ele no ponto positivo, porque quando precisou, ele entregou um lance diferenciado da partida. O gol do Suárez só acontece porque ele sai da ponta direita, costurando todo mundo, entrega para o Suárez e diz assim, faz meu filho e me abraça. E o Suárez sabe fazer dali e aí acontece o gol gremista. Então eu ainda coloco ele no ponto positivo. O outro cara, se a gente colocar Suárez muito acima de todo mundo, Natan nesse ponto positivo, mas o cara que também merece essa consideração, nesse pódio que eu sempre gosto de fazer com vocês, é o Kaique goleiro. Porque assim, duas oportunidades, quando ele é exigido, ele vai lá e faz a defesa. Ou é no reflexo, ou é abafando, tem a bola, a segurança de sair por cima porque tem 1,98 m, é um cara que tá saindo bem no gol. Eu nunca estive entre aqueles que acham que o Grando estava falhando enlouquecidamente, que tudo era culpa dele. Não. Tá? Tem vários outros pontos a serem olhados. E eu também, isso está acontecendo no Grêmio agora, o que estava acontecendo no Inter até pouco tempo, que era o seguinte, o goleiro acostumava com o Milagre, foi assim com o Kehler, foi assim com o Daniel e com todos os outros goleiros, o Loma mais atrás, e aí quando não fazia o milagre o torcedor reclamava. Eu não acho que o Grando era o problema do Grêmio, mas neste momento o Kaique está fazendo milagres às vezes que até o Grando não conseguia fazer, seja defesa no reflexo ou seja saída de bola rápida, mas o Grando tinha suas virtudes, beleza. Agora o Kaique hoje está dando conta do recado. E mais uma vez, duas vezes o Grêmio precisou dele, ele estava lá muito bem colocado para fazer defesas difíceis, quase que impossíveis em alguns momentos. E aí, hoje, eu me obrigo a dizer que, cara, se quiserem renovar com ele, é o mínimo que eu espero, na verdade, que sentem, conversem e reflitam se vale a pena, porque ele, nessa reta final, vai terminar o ano como titular. A tendência é que jogue contra o Fluminense lá no Maracanã. Bom, mas aí nós temos vários pontos de interrogação. O Grêmio tem esses caras positivos, mas, por exemplo, o Ferreira. O que acontece com o Ferreira? Por que o Ferreira, quando tu precisa dele para ser titular, ele não joga da mesma maneira? É meio que inacreditável. O Ferreira, quando ele entra aos 30 do segundo tempo, do primeiro tempo, perdão, como ele entrou recentemente, ele entrou e ele vai e performa para ser titular. Ele joga bem para ser titular. Só que aí, nesse jogo que ele é titular, ele não faz o que todo mundo imaginava que era bom. Tá, beleza, agora vai ter 90 minutos. Não. Isso eu não consigo entender. Eu confesso que eu fico tentando entender. Bruno Alves, zagueiro. Cara, não tinha Jeromel e Kahneman, e essa é uma realidade que a gente vai ter que começar a se acostumar, principalmente mais sem Jeromel, mas também alguns jogos sem Kahneman. Aí foi Rodrigo Eli e Bruno Alves. É óbvio que cai assim vertiginosamente o desempenho da zaga. E mais do que isso, o Bruno Alves fez mais uma partida que é muito ok, para baixo, e a gente vai olhar assim, será que esse cara merece os 500 mil quase, 450, que é o que a direção diz que ele está custando para renovar o contrato? É por isso que ele deve ser liberado. Hoje
Não é um cara que joga, que justifica esta situação. Mas eu tenho uma... Não é bronca, não é pegação de pé, mas é uma coisa que pra mim tá muito clara, que é a questão dos dois laterais. E os dois laterais a gente precisa falar muito sobre eles. Sobre Fábio na lateral direita e sobre Reinaldo na esquerda. Eu vou começar sobre o Fábio porque é o cara que mais me chama a atenção. Cara, o Fábio Bagé até usou um termo que ele é meio ruim de falar, às vezes parece que tu tá depreciando a pessoa, mas não é o caso. O Bagé disse assim, pô, o plano de saúde, todo o dinheiro que ele ganha, que o Fábio ganha do salário, ele gasta com o plano de saúde. Porque assim, o Fábio ele tem uma jornada que não é legal, que, sabe, de algumas escolhas que não são boas. Se a gente pegar o primeiro lance do Suárez, que a TV tenta focar nele, o Suárez está enlouquecido com o Fábio, dizendo assim, Fábio, tem o Natan, que ele tá pela ponta, então não cai pela ponta, cai por dentro, claro, faz o diferente, sabe? Se já tem o Fábio ali, o Natan ali que tá jogando de extrema, cai pelo meio, tá aqui a grande área, se tu for atacar, vamos dizer, a grande área tá aqui, não ataca pelo lado, já tem o Natan aqui, ataca por dentro, faz o diferente, que aí ocupa, tem cada um num setor, fica difícil de marcar. Meio básico, e essas escolhas que ele acaba, de um cara que jogou tanto tempo na Europa, a gente imaginava que ele teria um poder de decisão maior, e ele não tá conseguindo isso, e também não tá jogando nada bem. Mas tem o Reinaldo, que é um cara que pelo menos nesse jogo foi razoável na defesa, mas também foi mal no ataque. Eu penso que esse é um ponto que o Grêmio tem que olhar. Ah, o Grêmio recentemente quis o Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, e aí não negociou porque o Cruzeiro precisava se garantir na Série A. Agora talvez esses contatos possam ser retomados. Ah, o Grêmio pode olhar um lateral direito porque o Fábio está sempre lesionando. O João Pedro agora que está querendo voltar e quando, né, temporada longa e tal, daqui a pouco lesiona o João Pedro, tu não tem um lateral confiável? Eu penso que tem que ser olhado. Ali tem um problema do time do Grêmio. Mas, gente, o Grêmio vence, faz 1-0, tá na quarta colocação aqui do Campeonato Brasileiro. É óbvio que o Botafogo tem um ponto a menos ainda. Então, assim, o Botafogo joga com o Inter. Na teoria, né? O Botafogo seria favorito pelo que jogou no campeonato, mas nessas últimas rodadas a balança redesequilibrou e o Internacional é o time que está bem melhor colocado. Porém, eu também preciso olhar aqui a tabela e o Inter é nono colocado, não pode chegar na oitava colocação, dificilmente perde para o Fortaleza a nona, né, talvez para o Fortaleza até possa perder, né, a última colocação aqui. Então, assim, o Inter só pode cair. Não tem, assim, muita coisa por que brigar e tal. Meu Deus do céu, ensandecidamente brigar no campeonato. Então, na teoria, o Botafogo pode vencer. E o Grêmio tem que ir para essa última rodada pensando em, cara, olha, no mínimo um empate com o Flu, é o Fluminense, né, velho? O Fluminense já tá com a cabeça no Mundial, tem que ir lá e vencer, tem que ir lá e fazer a sua parte. Mas foi assim, para não deixar passar sobre o jogo, pra gente não falar sobre o Suárez, eu também queria fazer um resumo aqui sobre como é que foram os outros jogadores, todos os outros 10, que agora a gente vai ter que começar a se acostumar, porque não vai mais ter Suárez, né? É isso que eu pensei. O que tu acha? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.